Elo Olha, de eu vou classe. deixar aqui o áudio aqui, que se o arrombado for fazer chamada, você manda um presente pra mim, por favor. O arrombado tá escutando, tá? É, A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou o Geraldo Zaran. E aí, Geraldo, como que você tá, meu amigo? Ah, melhor agora, né? O Chutando a Escada não deixa de ser uma válvula de escape, né? Ainda mais pra falar sobre esse tema que você tanto ama, né, de paixão, que é o ensino à distância em tempos de pandemia. É por aí mesmo? Ah, cara, eu amo de paixão o ensino, né? Educação, ensino, aprendizagem. Acho que essa é uma das grandes... como é que fala isso? Missões que eu tenho na vida? Não sei. Tem que achar esse papo de coach, né? Objetivo, não sei. Mas é bom bater um papo, né? Chamamos o Marcelo Valença aqui, que tá lá na Escola de Guerra Naval. Chamamos a Carol, que é daqui da casa, lógico, né? Todo mundo conhece a Carol. E batemos um papo aí sobre ensino à distância, sobre plataformas, sobre os desafios, né? Muito desafio que às vezes passa despercebido nessa conversa aí. Tem que voltar à aula, não tem que voltar à aula, o que dá pra fazer com online e tal. Então foi bom. E se você tá reclamando aí que os episódios estão chegando atrasados no seu feed, você já sabe por quê. Tem uma foto que rolou aí no Twitter da situação de todos nós gravando esse episódio, né? Então, uma precarização absoluta do trabalho. É uma conversa que está dividida mais ou menos em 3 partes. Uma primeira é uma choradeira generalizada, né, de todo mundo que tá aí metido nessa situação. A gente faz uma análise ali sobre as condições, né, do ensino remoto, como que todo mundo foi inserido meio no susto. Depois tem uma discussão bem interessante para quem leciona, né, para quem está do lado da ponta da docência, né, com troca de experiência, sugestões aí de recursos para usar em tempos de pandemia. E por fim tem uma discussão bem legal também na ponta do estudante, né? Como se portar, o que fazer, dicas aí para estudar durante esse período difícil que a gente tá metido. Então é um papo bem legal. Marcelo Valença, ele é, enfim, entusiasta do ensino ativo. Ele já esteve aqui, né, Geraldo, falando um pouco sobre pedagogia ativa. E agora o trabalho dele ganha importância nessa pandemia, já que a gente está todo mundo tendo que procurar adaptar aí, né, as metodologias de ensino. E a Carol tá há muito tempo também na docência, tá aí nos ensinos privados aí de relações internacionais Brasil afora. Agora ela tá na ESPM, não é isso? Tá na Escola Paulista de Propaganda e Marketing, no curso de Relações Internacionais aqui em São Paulo. É isso aí. E ela, mãe, solteira, fala um pouco também desse contexto dela como mulher, né? Mulher trabalhando com criança na pandemia, o que traz toda uma camada adicional de dificuldades, né? E você, né, Geraldo, dando aula no ensino médio, já tem um tempo também nessa loucura aí do ensino remoto. E eu aqui no ensino público tentando também pensar um pouquinho das especificidades das universidades públicas brasileiras, que tem aí algumas questões que não necessariamente aparecem, né, nas privadas, enfim. Papo bem legal, vale a pena ficar até o fim. A gente fez um episódio há pouco tempo com o Gregório Grisa sobre um panorama mais amplo aí da educação no Brasil, e esse agora um pouquinho mais focado, mais direcionado para o que está acontecendo no ensino à distância durante a pandemia. É verdade. Ô Geraldo, antes da gente ir pro papo, posso divulgar aqui um evento que vai rolar essa semana? É bom? O evento é bom? Porque tem evento ruim e tem evento bom, né? Mas esse aqui é bom. Na verdade, o evento começa na semana que vem, um evento online que está sendo organizado lá pela galera da Federal do Rio Grande do Sul. O evento é o Sistema Internacional em Transição, Crises e Conflitos. Vai ter muita gente legal lá. O evento vai acontecer aos sábados, das 15 às 17 horas. Tem uma taxa de inscrição ali simbólica, né? E haverá emissão de certificado. A gente deixa aí
tudo na descrição desse episódio. O evento vai acontecer lá na plataforma Zoom. Então tá, então já que você divulgou um, eu vou divulgar mais um. Esse não é no Rio Grande, é no Rio de Janeiro. É um evento organizado pelo Integre BR. É o Encontro de Relações Internacionais do Rio de Janeiro, o ERI Rio. Ô Geraldo, essa galera aí não é aquela que defende profissionalização das relações internacionais? É a mesma galera? Olha, não sei, mas se for a gente já corta na edição, né? Porque... Ô, pauta besta essa, hein? Cacete. Eu não sei se eu acho que não é não. Mas se for, a gente já chuta a escada dessa pauta besta aí, da profissionalização da RI. Vale a pena ler uns documentos que estão no site da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Aliás, tem um livro da Marielle traçando o perfil dos profissionais de relações internacionais gratuito, na faixa, publicado lá pela editora da PUC Minas, que eu acho que é mais do que suficiente para informar os discentes de relações internacionais que têm interesse na profissionalização e tal. Mas vai lá, desculpa, cara, te cortei. Fala do evento aí. Não, olha, eu na verdade eu não sei. Esse Integre RI faz um fórum para paradiplomacia, faz o FERISP aqui em São Paulo, eu até participei do ano passado, e está fazendo esse encontro no Rio de Janeiro esse ano, mas se a pauta deles for profissionalização da categoria, que não existe, a gente já veta. Essa é uma agenda estúpida para... Tudo bem, não vou agredir, né? Essa é uma agenda com a qual eu não concordo veementemente. Acho que não faz sentido nenhum. A última coisa que a gente precisa é de mais uma associação de classe. Dito isso, o evento ERI Rio vai ser realizado entre os dias 29 e 30 de agosto, online, também na plataforma Zoom. Você pode se inscrever no site do eririo.br ou no eririo.br lá no Instagram. Tem muita gente que já passou por aqui, tem o Guilherme Casarões, o Alexandre dos Santos, muita gente bacana aí, a Monique Sorachevski, o Maurício Santoro, pessoas aí que são da casa, tenho certeza que vão ser palestras bastante interessantes. É isso aí, então. A gente vai deixar as informações para esse evento na descrição do episódio. Se inscreva lá. O evento é na faixa 0800, então não tem motivo para você perder. Então é isso. Se você quiser, já que o ERI Rio é na faixa, se você quiser apoiar o Chutando a Escada e a continuidade desse projeto, você pode entrar lá em chutandoaescada.com.br/apoio, participar de uma das nossas campanhas de financiamento coletivo no Catarse, no Patreon ou no PicPay. Queria agradecer muito os apoiadores que trabalham pela continuidade deste projeto. Tivemos apoiadores novos aí nas últimas semanas, o Fernando Damasceno, o Thiago Berti, muita gente nova aí entrando no nosso grupo do WhatsApp. Queria agradecer todo mundo. Eu queria agradecer também aos apoiadores. Esse projeto aqui, ele é totalmente autofinanciado, né? Não tem esses eventos, por exemplo, que a gente acabou de divulgar, a gente faz também por amor à arte, por acreditar na ciência, na divulgação da ciência na área de relações internacionais. A gente divulga sem cobrar nada. E não tem nenhuma empresa por trás. Não tem Soros, não tem iFood, né? Tem uns podcasts aí agora que se dizem no campo de progressista, né? Que divulgam empresas que contribuem para a precarização do trabalho. Enfim, não é nosso caso aqui, né? A gente depende mesmo do apoio dos nossos ouvintes. Por isso que é tão importante você ajudar esse projeto ou qualquer outro projeto de divulgação científica independente, né? Não precisa ser o Chutando a Escada. Ótimo, se for. Mas se não, procure um projeto. O que não falta é projeto legal aí para você apoiar, que depende desses recursos para poder fazer divulgação científica de forma autônoma. Poxa, que maldade você falando do iFood, Felipe. Eles fizeram tanta coisa pelos entregadores, tiveram uma mudança de coração, assim. Nossa, cara, para com isso, né? Até recentemente teve aí break dos apps e tal, e agora quer pagar de responsável, né? Pensa que engana quem? Para iFood, patrocina a gente. Só que não. Então vamos lá, vamos falar sobre ensino à distância antes que isso aqui descambe mais ainda. Foi a pior divulgação que a gente fez no evento da história. Ai, caramba. Ou então com vocês, Marcelo Valença, Carol Pavese e Geraldo Zaran, que falam sobre ensino remoto em tempos de pandemia na área de relações internacionais e afins. Valeu!
Então, Felipe, estamos aqui hoje com a casa cheia, né, cara? Ah, do jeito que eu gosto de casa cheia, cara. Casa cheia, estamos aqui com a Carol. Carol veio gravar com a gente hoje. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, tava com saudade de vocês. Bom estar aqui com vocês hoje. E o convidado da vez, Marcelo Valença, já esteve aqui pelo menos em outras 2 oportunidades, dessa vez como professor lá da EGN, no Rio de Janeiro, Escola de Guerra Naval. Fala, Marcelo, tudo bem, cara? Oi, Geraldo, Felipe, Carol, tudo bem? Eu acho que eu tive aqui 3 vezes, porque teve um episódio do Star Wars que a gente falou besteira também, então... É verdade. Foram 3 vezes, é isso mesmo. Então já pode pedir música, cara. Quer começar com o quê? Cara, assim de supetão, eu queria pedir aquela música do pagode, do molejo, que é o que a gente precisa para poder falar do tema de hoje, né? Tem que ter um joguinho de cintura rolando. Porque senão... Então, a gente chamou essa turma aí para falar sobre as nossas precárias condições de ensino à distância. Todo mundo foi afetado com essa pandemia de coronavírus, uma situação que se impôs, né, e tem afetado professores, alunos, instituições de maneiras bastante diferentes, algumas preocupantes, outras interessantes, com implicações para o que está acontecendo agora e para o futuro. Então a gente queria bater um papo aí com o pessoal. O Marcelo já esteve aqui falando sobre aprendizado ativo, técnicas de ensino ativo. A Carol também está dando bastante aula online aí na SPM aqui em São Paulo, né, Carol? Só online. E eu também dou uma eletiva numa escola particular aqui no 2º grau, então tenho experiência também no ensino médio para partilhar as dores e os dissabores de dar aula virtual nessa situação que nem se colocou bem precária mesmo, né? E acho que é super relevante porque aqui todo mundo dá aula, então é bom, né, quando se discute pandemia e aulas, sempre na perspectiva dos alunos e alunas, e agora a gente também ganha um pouco de voz e espaço, então acho que esse programa vai ser bem bacana. E você, Geraldo, tá nessa agenda antes de todo mundo aqui, né? Porque desde quando? Desde início de março você também teve que se inserir rapidamente aí no ambiente virtual, não é isso? A gente fez uma transição para o virtual na 2ª semana de março. E o interessante é que foi uma transição naquele momento ainda incerta, né? Porque a gente estava procurando... A gente achou que era só uma medida emergencial, que a escola ia ficar fechada uma semana, 10 dias no máximo, e depois todo mundo voltava, né? E aí de uma semana viraram 2, virou um mês. Fechei o semestre assim, recomecei o semestre assim. Todo mundo achando que as escolas iam voltar agora em setembro, já prorrogou para outubro. Muita gente apostando que vai ficar até o fim do ano, pelo menos dessa maneira. A gente podia fazer uma discussão aqui sobre se é melhor voltar, se não é, se dá para voltar, etc. Mas eu acho que essa não é muito a área de todo mundo aqui. Enfim, a gente ia entrar numa questão sanitária, de doenças, enfim, de propagação do vírus. Mas o que eu queria explorar mais é exatamente essa experiência do ensino e os dilemas, do ensino à distância, do ensino online e os dilemas que isso coloca, né? Tanto para alunos quanto para professores. Então, assim, tem algumas questões que eu queria levantar, mas de maneira bem aberta. Como tem sido a experiência de vocês, Marcelo? Se você fosse... Você começou nessa há quanto tempo? E se fosse levantar alguns pontos assim que mais te marcaram nesses últimos meses, por onde você ia começar essa conversa? Cara, Geraldo, eu acho que a gente tinha que começar essa conversa fazendo uma separação entre exatamente o quanto o EAD está afetando a gente, porque tem local por aí que é só EAD. E esse pessoal do só EAD é treinado para um modelo que a gente não tem 1/10 do conhecimento que eles chegam. Então, eu acho que o nosso papo está partindo muito do pessoal que saiu do presencial para o EAD e as dificuldades do presencial, da transposição do presencial para o EAD. Tanto das expectativas que nós temos para os nossos cursos, como até as expectativas que os alunos vão ter do que eles estão recebendo. A gente, aqui na EGN, a gente fez o último dia de aula que nós tivemos lá presencial foi 13 de março foi quando fechou. Foi uma sexta-feira no nosso curso. As aulas geralmente são segunda e terça, pela natureza do programa. Então foi, sei lá, dia 10, a gente estava começando o semestre. E a gente fez uma transição até que relativamente rápida para o EAD,
justamente porque a gente tinha dentro da escola um setor especializado no EAD, que assim que começou a dar sinal de problema, a gente já puxou a tecnologia que a escola usava, já fizeram um tutorial, a gente teve microaulas de meia hora, 1 hora com o pessoal da Cisco pode falar a marca? Pode, né? Então foi. Com o pessoal da dona do software lá para poder fazer, a gente aprender. E estamos nessa. A gente começou o segundo semestre semana passada e vai ser online até que se espera até o final desse ano. E o ano que vem, sei lá, só Deus sabe como vai ser. A gente está todo online. Os cursos do mestrado, doutorado, os cursos de carreira, os cursos à distância que já existiam estão online, então a gente está direto nessa. O nosso esquema está 100% online. E como foi essa experiência aí, Carol, esses primeiros meses? Se você fosse refletir amplamente, assim. Olha, a gente também fez um processo parecido com o do Marcelo, então a gente parou ali na primeira quinzena já de março, a gente suspendeu as aulas na SPM por uma semana para ter tutorial de Zoom e preparar o sistema todo, e aí a gente já migrou para a plataforma online e tem sido assim desde então, também que nem você, a gente fechou o semestre, começou nesse formato, e a perspectiva é que a gente siga assim até o final do ano. Foi muito pouco tempo de transição, né? Eu acho que tem vários fatores aí que complicaram, como o Marcelo pontuou, acho que ninguém aqui tem perfil, né? Era já professora com prática em EAD, então nossa metodologia e os cursos, a gente começou planejando tudo num modelo muito presencial, e aí você precisa mudar a metodologia, tirar do chapéu uma nova método e novos planejamentos também com essa incerteza dessa imprevisibilidade de retorno, né? Que acho que isso complica bastante para a gente planejar. Para piorar, não sei se é piorar, mas as nossas aulas elas têm sido online ao vivo, né? Então a gente segue o cronograma de aulas e tem sido, assim, bem massacrante, né? Assim, a experiência não... Por um lado, tem a vantagem e os alunos gostam, porque isso manteve uma certa rotina, né? Então, eles pontuaram, olha, o que dá um pouco norte e a diferença entre domingo e segunda é saber que na segunda tem aula e o horário da aula, e para eles isso até que manteve, assim, um pouco mais esse contato com a realidade pré-pandemia, mas do ponto de vista da docência e da produtividade, é lógico que se compromete muito. Ainda mais quando você pensa que alguns cursos e algumas turmas têm aula à noite, sei lá, né, 3 vezes na semana eu vou das 7h30 às 11 da noite. Né? Então, 11 da noite, quando você pensa que é um perfil de aluno que já é o final de curso, então eles fazem estágio, então eles já estão desde as 8 da manhã na frente da tela. Né? E aí você chega lá às 10, você vai propor uma atividade, esquece. Né? Então, acho que isso tem sido bem, bem complicado, assim. Pensar o formato presencial, querer só transpor isso para o virtual, não acho que é uma ferramenta adequada. Não acho que é um processo correto, assim, e do ponto de vista pedagógico, eu acho que é bem temerário fazer isso, né? Por vários motivos. Eu queria passar a bola para o Felipe daqui a pouco para falar da realidade da universidade pública, porque eu acho que a intervenção de vocês dois já partiu de um determinado pressuposto que os alunos têm acesso à tecnologia, né? E eu acho que isso muda um pouquinho dependendo da realidade. Mas eu antes disso, você estava falando da aula ao vivo, né, Carol? O Marcelo fez uma interjeição ali, que é um pouco... que vai bem no coração dessa história entre o ensino à distância nativo, raiz, vamos dizer assim, e o que a gente tem tentado adaptar, né, nos últimos meses. São metodologias diferentes, como vocês pontuaram, e por tudo que eu conheço, o ensino à distância que mais rende é o ensino, ou são os cursos, os modelos de curso que a gente chama de assíncrono, né? O material é preparado, as atividades são preparadas e o estudante ele desenvolve elas no tempo dele, né? No período dele, no tempo dele. É lógico que você tem momentos de interação em grupos menores ou com o professor, mas não existe, da maneira como o ensino à distância é pensado, não existe essa interação por videoconferência, por
por tela, diretamente com o professor. E as nossas escolas, acho que tanto no ensino médio quanto no ensino superior, são muito resistentes a esse modelo original do ensino à distância, né? O pessoal está tentando reproduzir, exatamente como você falou, né? Está tentando reproduzir a experiência de sala de aula online, o que é um contrassenso, né? Você não foi projetado para isso, né? De maneira alguma, isso aí, no semestre passado as minhas aulas foram gravadas, pela razão de que eu dava aula de noite, eu dava umas aulas de noite, e num dia normal era moleza dar aula de 6 às 9, porque eu tenho 2 crianças pequenas, minha esposa ia estar em casa, provavelmente minha mãe e minha sogra iam pra cá ajudá-las a dar banho, um jantar e botar pra dormir, e eu ia chegar 9 horas com todo mundo dormindo. Mas 6 às 9 da aula de noite com 2 crianças não ia funcionar. Meu apartamento não tem... Assim, a gente não tem um escritório montado aqui, a gente trabalha na sala, então eu optei por gravar as aulas e foi muito positiva. As aulas gravadas foram bem positivas. Esse semestre eu estou fazendo aula ao vivo por conta dos alunos. Mas para poder fazer isso, eu tive, como minha carga de aula desse semestre foi baixa, eu consegui ter 1 mês e pouco para preparar minhas aulas online e realmente fazer o que a Carol falou. Transpor uma metodologia diferente, para não apenas sentar e reproduzir o que eu fazia. Eu consegui escolher um horário conveniente para minha aula, um horário que não ia ter tanta perturbação. Eu consegui montar uma estrutura de fórum, de chat, de aula online com complementos visuais, outras coisas. E eu estou fazendo um curso agora que é um curso 100% online. Eu posso gravar minhas aulas e tentar reproduzir isso posteriormente. Mas o material que eu tenho aqui está combinando o síncrono com o assíncrono. Não dá para você fazer metodologia, não dá para você repetir. E aí a minha visão de quem está conversando com pessoas e vendo outros amigos, eu acho que essa coisa de ter a aula online é importante primeiro para o aluno sentir que o que ele está pagando ou o que ele está fazendo está valendo a pena. Porque gravar a aula, o cara já ouvi falar, para gravar eu vejo no YouTube. E outra coisa também é o que a Carol colocou, acho que dá um sentido de normalidade para nossa vida. Você vai saber que, sei lá, de 7 às 10 da manhã você vai dar uma aula X, então você vai tomar um banho, você vai ver outras pessoas, você vai ter contato com seres humanos. Eu acho que são 2 demandas diferentes, uma demanda psicológica e uma demanda financeira da relação de contrato do aluno com a faculdade. Tem essas 2 perspectivas, mas são 2 pontos bons para a gente partir. As diferenças e as estratégias, né? Eu acho que você tocou em 2 pontos que, assim, eu fecho completamente, né? Porque esse formato, se do ponto de vista pedagógico, é o mais inadequado, né? E a resposta recai muito sobre isso, né? Quando a gente começou com todo mundo migrou para o online, teve uma pressão muito grande nas universidades particulares e nas escolas também para a redução de mensalidade. E a resposta que a gente deu e que outras instituições deram que seguiram esse formato é que os alunos continuavam tendo as mesmas aulas no mesmo horário, com o mesmo professor titular, só que agora só era via Zoom, mas que a aula ocorria da mesma maneira, né? Então isso foi utilizado como justificativa para também não se fazer concessões em termos de redução de custo de mensalidade. O que, por outro lado, para nós docentes, é até confortante quando você vê e quando, né, a gente tem ciência de várias outras instituições que concederam grandes descontos ou alguns descontos significativos e que descontaram isso diretamente dos professores, né, que continuam trabalhando com a mesma carga. Então, eu sei de várias instituições onde não houve redução de carga de horário, mas houve redução salarial e ninguém vai questionar isso numa pandemia, né? Então, assim, acho que por um lado tem essa questão financeira, né, dessa ótica de consumo da educação como um produto que você paga, você quer aquele produto exatamente igual, e se você não pode ir até lá, ele vai até você, né, o delivery, mas também tem essa outra questão da socialização, que é muito importante, ainda mais quando a gente fala de jovens, né, onde esse convívio social para eles é parte vital do que é essa experiência da faculdade, da universidade, e ser privado disso, e aí também entra, né, alunos de ensino médio, enfim, toda essa rapaziada, é muito difícil para eles lidarem com essa pandemia e essa ruptura, né, desse contato. Então, as aulas também dão um pouco mais desse norte, essa noção de estabilidade. Então, também tem esse efeito psicológico.
Em contrapartida, acho que pelo menos no meu caso, é absolutamente inviável essa separação que até dava para fazer quando eu precisava me deslocar da minha vida particular e do meu trabalho. Até porque eu dou aula do meu quarto, né? Então a cama tá ali. E aí você não consegue fazer essa separação. Você para no intervalo, eu vou agilizar alguma coisa do almoço. Você falou das suas filhas, né? Eu sou mãe solteira, então assim, a minha filha, imagina, ela tem 5 anos, dá umas 7 e pouco, eu largo ela sozinha e ela fica sozinha das 7 até as 11 quando eu acabo. Se virando, assim, eu deixo ela com comida e outros insumos para ela conseguir sobreviver esse período e falar, não apareça, porque eu vou estar dando aula. Então, assim, tem essa realidade da gestão da vida privada, da vida particular, da vida familiar, que você precisa manter muito mais agora numa situação de pandemia, onde a gente tem que estar bem mais presente, né, com várias outras atividades que antes você conseguia até terceirizar, e executar seu trabalho do mesmo espaço sem fazer esse intervalo, eu acho que complica muito, assim, dificulta muito a possibilidade do online, né? Se talvez fosse num quadro sem pandemia, onde eu pudesse circular, onde a minha filha tivesse em horário de aula, né? Onde eu pudesse contratar alguém para me ajudar, sem me preocupar em me colocar em risco, talvez isso fosse muito mais administrável do que nesse caso. E você ainda tem que estar sorrindo na câmera e estimulando os alunos, falando, gente, vai passar, vamos lá, o importante é estamos aqui juntos, vai dar tudo certo, né? Porque você ainda tem esse papel de não deixar a peteca cair para eles também, que estão num momento, como a gente colocou, de muita dificuldade, né? Em termos de saúde mental, uma galera ficou comprometida também. Então, é hardcore o negócio. Só para não deixar passar, a gente está fazendo uma discussão no âmbito do ensino superior e aqui a gente sabe que todo mundo é privilegiado, né? Alguns, como eu, Felipe e Marcelo, mais, por sermos homens brancos, mais do que a Carol, mãe solteira, mas mesmo assim a gente ainda tem condição de buscar auxílio familiar, de buscar, às vezes, contratar, né, alguém para ajudar, não na situação de pandemia, mas enfim. E a gente sabe que os impactos da pandemia têm sido muito piores para gente que é obrigado a sair de casa, não tem com quem deixar filho, enfim, a gente sabe ainda disso, né? A gente está fazendo uma discussão muito circunscrita aqui nesse ambiente de ensino superior. Eu já ouvi relatos de gente que deixa o filho trancado em casa porque tem que sair para trabalhar, enfim, por um salário indigno e etc. E esse também é um problema, talvez até muito maior do que a gente está discutindo aqui, mas enfim, não estamos fazendo pouco da situação de ninguém ou tentando aumentar os nossos problemas. Mas nessa linha, queria ouvir aí, Felipe, o que o pessoal tá dizendo aí na universidade pública, o que você acha disso aí dos nossos colegas que tem uma situação diferente, né? Eu lembro que no começo tinha uma discussão sobre até aquele infeliz que está lá em Washington, no Banco Mundial, tinha essa discussão, né? De algumas universidades públicas federais que estavam optando para ir para o online e outras que estavam sustentando que isso ia ser injusto com os alunos. Conta um pouco dessa ótica aí pra gente. Ainda bem que
aquele maluco caiu, né? Mas a gente continua Ele foi sem... promovido, né, Felipe? É Pela que incompetência. para um globalista e para uma instituição econômica internacional, deveria ser uma queda, né? Mas a gente tá falando de uma galera maluca. Mas a gente continua sem nenhuma diretriz do Ministério da Educação, né? O MEC não tem nada a dizer sobre nenhum desses temas que vocês tocaram até aqui, o que é um absurdo, né? Significa que a gente está totalmente à deriva, não tem uma diretriz nacional para mais ou menos unificar o que se passa em coisa alguma, né? Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, né, como que está a coisa na universidade pública? E eu acho que, Geraldo, são 3 coisas que impactam todos nós, né? E a universidade pública com algumas especificidades. A primeira é isso que vocês mencionaram, né? A necessidade de se fazer presente. No caso das privadas, tem a coisa da mensalidade, né? Isso que a Carol falou, da lógica do consumo, da educação. Nas públicas, isso não é tão forte, né? Essa necessidade, né, de entender a educação como um produto, mas ainda assim tem muita pressão por parte da sociedade, né, para que a universidade se faça presente. Então tem pressão de pais e mães de alunos, de alguns segmentos da universidade, tem pressão antes, né, do ex-ministro, que falava, por exemplo, que quem não está trabalhando é vagabundo, como se a atividade docente fosse exclusiva à sala de aula, né, como se não houvesse outras milhares de coisas que a gente faz e que continuam, né. A outra dimensão é justamente a dimensão do acesso, tanto do docente quanto do discente, à tecnologia, à internet, né. Nas privadas, acho que esse é um problema menor. Agora, nas públicas, nas federais, Brasil afora, esse é um problema muito grave. O Geraldo falou muito das nossas bolhas e tal. Enfim, o público talvez o Chutando a Escada é um público que se escuta podcast é porque já tem acesso à internet. Então, essas bolhas a gente não sabe. Tem gente que não tem acesso, né, ao 3G para poder fazer ali uma mínima conexão. Depende da universidade para acessar a internet, né? Eu sei que esse é um universo menor dentro das federais, porque já há ali, né, já é um grupo mais seleto da sociedade brasileira, mas tem gente que não tem. Tem orientando meu que não tem acesso à internet. Para eu fazer uma conferência, não tem muito o que fazer, porque às vezes o sinal não pega, fazer via conferência não dá, não tem jeito, né? Um aluno meu, para vocês terem uma ideia, estava com dificuldade de ir ao banco para sacar a bolsa. E aí eu pensei, falei, por que você não faz uma conta digital? Que você faz tudo pelo celular. Ele falou, mas aí eu tenho que pagar também o plano de internet. E aí você vê, o acesso é muito, muito precário para alguns segmentos, né? Inclusive de docentes. Nas federais tem um universo de docentes que é uma galera já mais de idade, né? Uma galera de 60, tá ali agora por conta das constantes ampliações aí, né? Do tempo de trabalho, 64, 65. Essa galera não tem facilidade, né? E tem um problema de estrutura também, que as universidades federais, muitas delas não têm recursos para comprar os softwares, né? E aí você precisa usar servidores próprios que não sustentam todas as conferências. E por fim, a última dimensão é essa da qualidade mesmo, né? É uma discussão mais forte sobre o lado pedagógico da coisa, né? E nas universidades federais, isso eu vejo que há uma autonomia um pouco maior para fazer esses enfrentamentos. Então, algumas demoraram para entrar justamente porque travavam debates mais profundos nessa questão, coisa que nas privadas você tem uma margem menor para fazer, né? Então, Geraldo, é um pouco isso. Algumas universidades grandes, públicas, o que elas fazem? Elas pagam pacotes de dados para que os alunos tenham acesso. Foi o caso da USP. A USP entrou muito rápido no ensino remoto porque a USP tem mais recursos e conseguiu entregar pacotes de acesso para os alunos que se declaravam lá incapazes de conseguir pagar um plano próprio. As universidades federais menores têm mais dificuldade, mas todas elas estão tendo que fazer algum tipo de política nesse sentido, né? Ajudando o aluno a comprar tablet, emprestando notebooks e auxiliando os alunos via um
dinheiro ou via parceria com operadoras para que esses alunos tenham acesso a algum plano de dados, né? Então, só para vocês entenderem um pouco a complexidade do que está posto, né? Não que ninguém queira... Todo mundo entende, né? A gravidade da pandemia, que a coisa mudou gravemente, rapidamente. Mas daí a querer aplicar, né, um único modelo ao Brasil todo, sem considerar essas enormes especificidades, é um problema, né? Então, talvez isso ajude a entender por que cada universidade está num ritmo diferente da outra. E tem uma coisa do perfil dos cursos também, né? Claro, tem algumas universidades que alguns cursos migraram rápido, outros têm mais resistência também por essa questão mais social, econômica, mas também uma questão política também, né? De se opor a essa migração. E aí cria fragmentações dentro das próprias universidades, né? Que não é nem só no... O que você levantou uma série de problemas que a gente olha, assim, e realmente, começando pelo que o Geraldo falou, aqui a gente está falando de um grupo relativamente privilegiado, porque falamos de ensino superior, falamos de instituições que os alunos têm acesso, a gente tem alguma estrutura, e a Carol levantou, olha, e se houvesse uma separação da vida pessoal com a vida profissional, ficaria mais fácil. Sei lá, fazer aulas no EAD ou montar um home office com crianças fora de casa ou com uma tranquilidade é uma coisa. Montar e você não conseguir separar é uma outra. E da mesma maneira como a gente tem essas questões, e o Felipe foi levantando algumas, o modelo de transposição do EAD que as universidades estão pensando não estão levando em consideração que os alunos podem ter esse mesmo problema. Porque da mesma maneira como eu estava me queixando que minha aula de 6 às 9 eu não consigo dar, porque crianças correndo e querendo dormir, eu sei que eu tenho alunos que também não, enfim, que eles teriam aquele momento separado. Então muitas vezes o próprio aluno também ele não se sente confortável, ele não se sente abraçado por esse modelo, porque você pressupõe que todos estarão em casa e todos farão o possível, mas da mesma forma como a gente tem obrigações domésticas, e obrigações familiares e obrigações profissionais, os alunos têm também. A Carol falou dos garotos que estavam tendo estágio desde as 8 da manhã, vão ver tela o dia inteiro. Como vai ficar a cabeça de um sujeito desse depois? E aí é uma coisa que acho que vale a pena discutir mais à frente, porque o modelo do EAD é do ensino à distância. É ensino, tá? Se é presencial, à distância, enfim, aquele instituto monitor que você tinha nas histórias de quadrinhos da década de 80, como quer que seja, é ensino. Você está ensinando e o cara está aprendendo. E essa estrutura, ela, independentemente do formato que ela assume, ela tem que pressupor que todos os lados vão ter condição de participar desse processo pedagógico. Assim, se o cara tem dificuldade de ter acesso ao plano de dados, ele está excluído. Porque aí é mais uma preocupação que ele vai ter para arrumar. Se o cara tem que ir para uma lan house para ouvir a aula dele ou para participar, ele tá sendo excluído. Eu acho que é um problema que é tão moderno quanto, ao mesmo tempo, quando é tão atrasado, sabe? A gente tem que olhar também para que lado a discussão vai rodar, que eu acho, se a gente vai discutir, ou se as pessoas, quando falam do EAD, vão pensar no ensino, na prática do ensino, do aprendizado, e como esses garotos vão aprender, se é que eles estão aprendendo nesse momento, como está a cabeça deles, ou se a gente está falando também desse momento de transição que a gente usa as aulas e os cursos para ocupar nosso tempo, para ninguém enlouquecer. Eu queria corroborar isso aí que você está falando, Marcelo, porque a gente, olhando do lado do professor, você fala dessa distinção do particular com o profissional, né? Como a nossa vida particular está sendo invadida. Do lado do aluno também, é isso que você estava dizendo. E a universidade, ou mesmo a escola, o fato desse espaço físico existir e desse espaço físico ser diferente da vida particular do aluno, serve para muitas coisas, né? Primeiro serve para o aluno ganhar autonomia, para o estudante ganhar autonomia, para ele estar separado daquele ambiente familiar, né? E num certo sentido, você ir até uma escola, ir até uma universidade, ele é um equalizador para aquelas pessoas, porque ali aquele espaço é o mesmo, ali aquele espaço é comunitário, né? Apesar das pessoas não chegarem lá do mesmo jeito, enquanto elas estão convivendo ali, elas estão todas na mesma condição. E aí, para além de tablet, de computador, de plano de acesso, as pessoas às vezes não têm privacidade dentro da própria casa, né? A pessoa não tem uma mesa para sentar para ouvir uma aula. A pessoa está dividindo aquele espaço com 2, 3, 4, não tem quarto próprio. A gente parte de umas premissas, não, então eu vou dar a minha aula, a pessoa do
outro lado vai ter um espaço privado para ouvir, individual. Isso muitas vezes não é verdade, né? Então você tem que conviver ali com aquele ambiente familiar, você está entrando, né, na privacidade do aluno e às vezes a gente esquece isso e acha que só a aula online resolve, o material online resolve, a pessoa não vai absorver da mesma maneira. Se ela tiver que participar, então pode ser pior ainda, né? Você pode dizer, faz uma pergunta, faça uma apresentação, eu vou te avaliar pela sua... Você está incluindo aí elementos que não eram para ser incluídos. E aí a gente volta para aquela discussão, né? Por que você pensa... Por que quem faz EAD profissionalmente pensa o EAD como assíncrono, né? Como não ao vivo? Porque um dos motivos é evitar esse tipo de indisposição, de dificuldade, etc. Né? Então, realmente tem muita coisa aí, né? Eu acho que essa pandemia ela vem não só para acentuar, né, as desigualdades, mas para evidenciar todas as desigualdades. E tem uma outra, e já que a gente estava falando da nossa posição de relativo privilégio, né, tem uma outra perspectiva também, que é a questão da acessibilidade. Então, esse semestre eu tenho começado as minhas aulas já que são pelo Zoom, eu peço desculpas se tem algum deficiente visual ou auditivo, porque o Zoom, ele pressupõe o quê? Que todo mundo está ouvindo claramente, e todo mundo está vendo claramente, né? E você está num país onde você tem 6,5 milhões de pessoas que têm deficiência visual. Então, não é algo para você subestimar, né? E se a pessoa não consegue te enxergar, ou se ela não consegue ver um slide que você projeta ali, fica muito mais difícil. Ou se alguém tem alguma deficiência auditiva, a pessoa simplesmente não vê. Inclusive, assim, esse semestre eu comecei a aula e eu desligo meu áudio e fico falando. E aí os alunos ficam escrevendo, professora, o áudio tá desligado e tal, e eu fico lá falando como se eu estivesse, assim, super empolgada. Aí eu ligo o áudio de novo e eu falo, quem tem deficiência visual vai acompanhar o semestre inteiro assim, né? E aí todo mundo fica meio chocado, porque é isso, né? Você pressupõe uma série de questões, não só em termos de acesso tecnológico, mas acesso cognitivo, que esse formato inviabiliza para uma grande parcela da população também, né? E que ninguém pensa, né, nessas questões. Não tem aula com legenda, não tem, né, você não disponibiliza, sei lá, como é que a pessoa vai ler o texto ou vai visualizar o vídeo ou os slides. Né? Então, assim, é bem complicado, né? De novo, acentua as desigualdades e deixa para trás muita gente. Eu resolvi assumir que não está normal, sabe? No meu programa, a gente tem, enfim, eu trabalho numa instituição militar, a gente tem alguns formatos bastante estritos, mas nossa pós-graduação é uma pós-graduação CAPES, então 80%, 90% dos meus alunos são civis. Eu tenho alguns militares, mas o curso é essencialmente civil. A gente tem uma estrutura bastante formal com certas coisas, mas eu resolvi que esse semestre eu ia adicionar uma sessão chamada Está Tudo Bem? Aí eu botei, caso você não tenha notado, há uma pandemia global. Nenhum de nós está realmente bem. Se você estiver com algum problema, me deixe a par. Não vou julgar você ou estigmatizar você por isso. E eu espero que você faça o mesmo por mim. E aí eu botei algumas regras, algumas ideias para poder abrir um diálogo nesse ponto. Porque eu tenho alunos que têm uma renda menor, tem alunos com uma renda maior, tem profissionais de diferentes níveis, tem gente que vem do Ceará para o Rio, uma vez por semana para ter 2 dias de aula, e a gente está tentando estabilizar, tentando, enfim, dar uma normalizada nas coisas dentro do possível. E se ninguém falar sobre isso, eu acho que as coisas vão ser tomadas como naturais. E eu abri, assim, no meu curso eu abri isso. Eu abri, olha, somos todos adultos e aqui vamos botar uma regra porque estamos no objetivo. E como a Carol falou, a gente nunca percebe ou nunca entende o lado do outro. Quando ela fica falando e o pessoal não escuta, e acha que o microfone está desligado, eu fui botando algumas coisas assim. Você nunca me deve nenhuma informação pessoal sobre a sua saúde mental ou física, ou sobre qualquer coisa, mas você será sempre bem-vindo para conversar. Porque a Carol fala, eu tenho que parecer feliz, contente, pá, animar. Eu falei, não, eu acho que eu estou tentando nesse ponto lidar com o que eu estou trabalhando. Temos um problema e temos uma função. A gente tem a função de tentar jogar a bola para frente, mas observar essas dificuldades, essas diferenças. Tem alunos que a gente está sentindo que está, e a Carol, não sei se tem essa experiência, o Geraldo ou o Felipe, algumas pessoas estão entrando em depressão bastante severa, porque, como eu falei, tem gente... Eu leciono basicamente na pós-graduação.
Então o pessoal que está no Rio sozinho, imagina, você com 20 e poucos anos, 30 anos no Rio sozinho, você num apartamento pequenininho, como você vai ficar na tua vida, né? Eu mesmo aqui em casa, a gente tem saído no final de semana para andar de bicicleta, porque bicicleta você passa batido pelos locais. E eu tenho 2 crianças que estão surtando. Imagina se o cara está sozinho, sem contato, né? Eu acho que é importante que a gente também leve para esse lado e olhe os problemas de frente. Encarar questões de dificuldade de acesso e acessibilidade para o Zoom ou para qualquer outra coisa. A gente reconheça, o Geraldo comentou, as aulas assíncronas são melhores. A gente reconhece que as aulas assíncronas atendem o aluno porque ele tem aquela disponibilidade do tempo, ele precisa ter tantas horas por semana e ele vai achar aquelas horas. Ele não tem que ficar sentado fingindo que está tudo bem. A câmera, muitas vezes o cara fica constrangido porque ele não tem um espaço para ele. Vocês estão vendo, eu estou gravando aqui na cozinha. E eu fico tranquilo, assim, tô um banquinho aqui, estou tomando uma água, mas tem gente que não tem um espaço para ficar. O cara fica com vergonha, então é mais uma inibição, mais um problema. A gente tem que lidar esse espaço, faz parte do processo do aprendizado, do EAD, para a gente e para eles. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Eu queria levantar uma outra bola aqui, que é o seguinte, a gente sabe que muita gente faz EAD assíncrono, com aula gravada, com vídeo. O Marcelo até comentou no começo do papo esse tipo de reação, né? Mas se é para ser gravado, eu vejo no YouTube, né? E eu acho que pelo menos no começo, teve uma reação de parte de professores em diversos níveis, uma certa preocupação do que essa proliferação do ensino à distância podia significar para o futuro da profissão, né? Com toda essa geração de material online, um material que muitas vezes algumas instituições privadas principalmente vão reclamar propriedade sobre isso, e essa capacidade de reproduzir, né, ou girar um curso gravado, um material gravado, muitas vezes sem precisar do professor ali, ou pagando menos horas para um professor, enfim, tem uma certa preocupação com a precarização da profissão mesmo, né, da carreira. Eu queria saber a opinião de vocês e o que vocês têm sentido, visto, ouvido, até porque você tem o outro lado também, né? Muita gente, depois de um tempo tendo que alfabetizar os próprios filhos, começou a dizer que a profissão tinha que ser um pouquinho mais valorizada, né? Eu conversei essa semana com uma turma e aí eu perguntei para eles, e aí, né, vocês estão gostando? Se passasse a pandemia, porque eu acho que assim, para algumas coisas, de fato, um formato híbrido até é interessante, né? Porque também a gente está numa fase e numa sociedade já cada vez mais tecnológica e que algumas metodologias, que alguns esquemas, essa coisa de ter que ir todo dia para a faculdade, para sentar lá, às vezes você vai entregar uma atividade, a pessoa vai ficar a aula inteira respondendo um questionário, fazendo um trabalho ali que ela poderia fazer de casa, né? Então eu acho que tem algumas coisas que poderiam sim ser substituídas por atividades que você disponibiliza numa plataforma, enfim, fazer um uso inteligente da tecnologia, né? E não ficar com aquele ensino medieval ainda. Então, acho que assim, tem algumas coisas que me fizeram pensar e que, né, até porque a minha primeira experiência com EAD, e que eu acho que se bem pensados, bem planejados, podem ser incorporados como algo positivo. E aí eu perguntei para os alunos, né? Falei, e aí, vocês gostariam de, pós-pandemia, algum modelo mais híbrido? De repente, sei lá, das 4 aulas que a gente tem, 2 são presenciais, 2 a gente faz online e tal, faz com uma outra dinâmica. E eles falaram veementemente que não, que de jeito nenhum, que foi uma experiência horrível, que tem sido uma experiência horrível, que eles precisam ir para a faculdade, que eles de casa não dão conta de se organizar e de estudar, então que eles precisam ter esse cotidiano, essa rotina mais presencial, que eu acho que também tem a ver com a
faixa etária, né? Como eu dou aula para alunos de graduação, é diferente de alunos de pós-graduação ou, né, uma idade um pouco mais madura e que vai saber gerir melhor seu tempo, né? Então, acho que depende um pouco nisso. O que, por outro lado, eu falei, e eu fiquei surpresa, né? E eu falei, nossa, eu não achei que vocês fossem responder isso. Para mim, eu acho que até ia funcionar, eu acho que até eu ia gostar de não precisar ir absolutamente todos os dias e não ficar à noite, lá até às 11 da noite, né? E aí eu falei para eles, por outro lado, é até bom, né? Porque se você tem ainda aula presencial, significa que você vai ter o professor ou a professora naquela sala com aquele grupo limitado de alunos que é a capacidade. Então, se você tiver mais uma turma, você vai ganhar por mais um horário de aula, né? Ou você preenche a sua carga dando a mesma disciplina, replicando para turmas. Numa plataforma online, não, né? Você consegue incorporar um número muito maior de turmas, o que já é algo que a gente já vem acompanhando no ensino superior já há algum tempo, né? Então a gente vê aí no governo, no próprio governo Lula, uma flexibilização que a gente acompanha de AD, que a gente também já fez umas discussões aqui, mas a gente teve no ano passado, ou no ano anterior, que agora eu já perdi a noção de tempo, mas a gente teve um decreto que permite que a gente tenha até 40% das aulas em EAD, né? Então isso já é pré-pandemia. E o que levou as universidades particulares, na época eu estava na PUC Minas e vi isso, você pegava um professor de cálculo e esse professor de cálculo, ele gravava a aula, essa aula valia, eles pegavam uma aula e servia para 130 e poucas turmas. Ou seja, dispensou o professor de 130 e poucas turmas, porque você ficou com um só. Então, acho que já é um processo que a gente já vinha acompanhando e que já estava sendo implantado no ensino superior, principalmente, né, e aí nas universidades particulares, obviamente, mas que é algo que a gente já presenciava e já vivenciava e que já impulsionou esse processo de deteriorização e de precarização do trabalho da docência, né? Por várias outras questões, mas acho que por essa também. E aí, como você colocou, acho que o EAD ele vem para, em algumas instituições, dar esse freio, né? Porque alguns espaços, essa experiência foi uma experiência tão traumática que vai haver uma resistência a essa migração. E antes esse desconhecimento permitia que se vendesse essa migração para o EAD puramente por uma lógica de mercado e não para uma questão de novas tecnologias, de pensar metodologias ativas, enfim, né, para uma modernização de como a gente pensa a educação, mas que era simplesmente para você diminuir custos, vinha muito acompanhado com esse discurso. Não, porque agora estamos numa sociedade tecnológica e tudo mais, e hoje acho que esse discurso não cola mais, né, porque todo mundo migrou para a sociedade tecnológica, teve uma overdose dela e tá louco para voltar para o analógico ali da sala de aula, olhando a professora, né, e a professora mandando guardar o celular. Então, eu acho que, assim, criou um contraponto, né? Não acho que vai frear esse processo, mas acho que criou um contraponto e deu uma amostra grátis do que pode ser um EAD sem planejamento, né? Eu tendo a concordar completamente contigo, Carol. Eu acho que, especialmente da minha posição, eu acho que nesse ponto eu sou talvez extremamente privilegiado. Minha carga horária de sala de aula é muito baixa. Eu dou normalmente 3 ou 4 cursos por ano. Então, eu consigo organizar quando esses cursos vão acontecer. Normalmente eu tenho 2 disciplinas após e 2 disciplinas nos cursos de formação de oficiais. São bastante traçadas. Eu consegui ter, como eu comentei no início, eu consegui ter o tempo de transformar meu curso em um curso à distância, um curso EAD. Então foi bem privilegiado, mas eu vejo amigos que não estão, que estão nesse ritmo frenético, e todos eles têm esse medo, especialmente em matérias eletivas, disciplinas eletivas, de que as eletivas sejam grandes repositórios de informação, então as aulas serão gravadas e serão reproduzidas ao longo do tempo. Mas os alunos, eles têm uma resistência quanto a isso, porque por mais que eles entendam, ou por mais que seja apresentado a eles como uma possibilidade deles terem o tempo deles ou montar a própria agenda, eu acho que acaba virando aquela coisa de greve, né? Quando você está numa greve, o aluno na greve ele acha que vou para a praia todo dia. Dá uma semana, 10 dias, ele fica entediado. Então, no esquema do EAD, o cara tem o controle pleno da vida dele até o momento em que ele começa a não saber mais que dia é hoje, ou de onde estão vindo as coisas, e vai obrigar que as instituições comecem a pensar melhor em como aplicar isso. Pessoalmente, eu ficaria muito feliz com o modelo híbrido. Eu ficaria muito feliz. Eu entrei com 2 propostas de curso esse ano, um curso mais no formato tradicional e um curso formato de
aulas a cada 3 semanas, 2 semanas de leitura e de debate com o professor direto. E aí abriria o nosso aplicativo, eu estaria disponível, o cara entraria, a gente falaria, discutiria, o cara teria aquele espaço de aula para ler o texto, para pensar, para refletir. E eu acho que seria uma interlocução diferente. Seria quase um presencial. O cara seria face a face. Esse não teve muito ibope. Acho que foi ousado demais. Mas eu acho que o modelo híbrido seria bem legal. Isso considerando uma pessoa que não consegue trabalhar de casa. E não porque numa rotina normal eu tenha muitas interrupções ou distorções. Eu acho que numa rotina normal eu tenho preguiça de ficar em casa. Então eu levei todo o meu material para a escola, montei minha mesa por lá, tudo que eu tenho, botei uma cafeteira na frente da minha sala para que eu possa passar o dia sem precisar sair. Então eu fico normalmente de 8 às 5. Feliz da vida, mesmo quando não tem aula. Mas eu acho que o modelo híbrido... Tá rindo, né, Felipe? Tô louco pra visitar a tua sala. Tem café, Pô, tem tudo. Não te mostrei a foto, não. Depois te mostro a foto. A foto tem boneco, tem pôster. Tem uma diversão minha sala. E é legal que eu fico no último andar do prédio que não tem escada, não tem elevador. Então só sobe quem precisa. Brincadeiras à parte, eu sou uma pessoa que eu preciso sair de casa para trabalhar. E eu tô aprendendo aqui que dá para buscar alternativas de uma maneira mais humana. Então... eu acho que as escolas estão aprendendo lá mesmo onde nós estamos, é um espaço tradicional, eu estou no espaço militar, com professores que são 60 e poucos, 70 anos, e eles têm puta carisma, os caras têm uma puta presença de palco, eles chegam, eles sabem falar, eles atraem, dá prazer ver a aula dos caras, e eles se sentem extremamente incomodados em dar aula online, porque o talento deles ali, esse engajamento deles não funciona, mas a gente já está estudando a possibilidade de ter uma eletiva por semestre online, um passinho adiante, para ver se também começa a atrair outras audiências, começa a atrair outros formatos, você consegue inovar. Eu acho que tem que ser feito de uma maneira ponderada, uma maneira balanceada, que aí sim a gente consegue pegar esse 40% que o Carol falou e fazer fazer bem feito, não fazer por fazer. Eu acho que o importante é isso. Tirar da tecnologia o máximo que ela pode dar, né? Eu acho que essa discussão do híbrido, de fato, é uma discussão, enfim, já estava posta, mas que a gente foi exposto ao debate por conta da pandemia. De uma maneira, assim, totalmente atabalhoada, como vocês bem mencionaram. Mas eu acho que ninguém aqui discorda dessa afirmação, né, de que, de fato, o modelo híbrido, quando bem pensado, planejado, articulado, né, quando pensado as inúmeras especificidades que a Carol trouxe para o debate, tudo isso eu acho que pode ajudar o aluno. Eu acho que antes da pandemia também, o próprio Marcelo, até mesmo a Carol, também em outros debates ela já deixou isso aqui muito claro, o Geraldo também, enfim, todos nós usávamos algum tipo de tecnologia em sala de aula, né? O podcast mesmo é uma realidade, muitos colegas, olha, em tal aula eu peço para ouvir tal podcast. O Marcelo já veio aqui falar sobre cinema, né? O Marcelo discutiu relações internacionais a partir de Star Wars, né? O Marcelo também gravou aqui com a gente um episódio sobre ensino ativo, né? A gente fez lá uma boa reflexão sobre o Rick and Morty, né? E vários outros exemplos de coisas legais que o Marcelo usa na sala. Claro que isso tudo é um material complementar, não dá para ver Rick and Morty em sala de aula. Você faz a referência, o aluno depois da sala de aula vai buscar, vai procurar o filme, vai ouvir, vai pôr o podcast e tal. Mas então eu acho que esse é um ponto que um desavisado pode chegar aqui e falar, mas essa galera não está no século XXI. Não, todo mundo aqui sabe que a tecnologia é um recurso muito bom, muito rico. Eu sempre usei blog, sempre usei música, filme, podcast, fotos, enfim, tudo como material complementar. Felipe, então você acha que os sindicatos de professor não precisam ter medo de ensino à distância e tecnologia? Não, eu acho que os sindicatos não têm medo do ensino à distância e tecnologia. Os sindicatos, o que eles têm medo é disso que a Carol trouxe, do uso de um argumento para poder precarizar ainda mais o trabalhador. Uhum. O trabalho e o trabalhador, né? A vida do trabalhador. A tecnologia, o EAD ou o ensino híbrido, né? Eles têm que ser uma escolha pedagógica, não uma escolha de RH. Exatamente, Carol. É isso, Carol.
Nesses termos, eu acho que sindicato algum tem dificuldade com a tecnologia. O problema não é, portanto, a tecnologia em si. O problema é que vocês tão bem colocaram, né? É o argumento de que a tecnologia pode substituir alguns aspectos aí da sala de aula, que a gente sabe que não substitui, ou para precarizar ainda mais a vida do professor e da professora, que antes dava aula para 100, agora dá para 200, que antes corrigia 100, agora corrige 200, e achar que isso não tem impacto algum na qualidade e na saúde do ponto de vista do trabalho, né? Então, acho que é por aí, Geraldo, um pouco. O pior, né? Resulta em demissão, né? Que é o que a gente tem visto. Todas que adotam num certo volume EAD culminam em demissão, em maior ou menor grau, mas não teve uma que manteve o mesmo quadro de docentes. Então, a gente já vê que tem esse resultado, essa consequência, né? Não, eu acho isso aí também. Mas aí eu também acho o seguinte, que esse contraponto que vocês fizeram, dizer assim, a experiência foi tão precária, foi tão traumática que o pessoal quer voltar para o presencial, para o analógico, eu acho que isso não se sustenta por muito tempo, né? E esses grandes grupos vão continuar com essa sementinha aí plantada. Acho que a gente tem que ser muito diligente para evitar esse tipo de transição aí, como a Carol falou, adorei, que tem que ser pedagógica e não do RH, né? Não decisão administrativa. Assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia, sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia. Lá vem o poeta com sua coroa de louros, verdalha, agrião, pimentão, poldo. O poeta é a pimenta do planeta. Malagueta. Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica. Agora, a pergunta que eu queria fazer para vocês três, que estão aí mais inseridos nessa realidade, já estão aí há alguns meses, 5 meses, nessa coisa do ensino remoto, são duas. A primeira, eu queria que vocês contassem aqui, falassem rapidamente para a gente, para os professores e para as professoras que nos escutam, né, que estão metidos nisso. Quais são os recursos que vocês acham que vale mais a pena, que tem funcionado, que vocês acham que pode ser um caminho interessante? Claro que são dicas, né? Não há nada aqui é camisa de força, porque a gente viu que os ambientes variam demais, a depender do curso, a depender se é privado ou pública, a depender da região do país, enfim. E a outra coisa é um pouco assim, para os alunos, né? Eu acho que tem muitos alunos também que nos escutam. O que vocês diriam aí, em termos também gerais, para os alunos? Dicas, conselhos? Eu acho que a maior parte do nosso universo aqui de ouvintes está numa dessas duas categorias, né? Ou são professores ou são alunos. Dá para fazer, assim, um bate-bola desse tipo? Um guia de sobrevivência, né? Um guia de sobrevivência. A gente pode começar com os professores, né? Não, da perspectiva do professor, de dicas, o que eu diria, assim, você tem vários níveis para isso, né? Eu acho que, assim, a sugestão mais sólida que eu posso dar escolham boas plataformas, e aí como instituição, ou como curso, ou pelo menos como ano, escolham boas plataformas, acostumem os seus alunos com essas plataformas e tentem seguir tentem ter algum tipo de constância, né? Algum tipo de homogeneidade. Lógico que não precisa todo mundo fazer exatamente a mesma coisa, mas uma das principais dificuldades dessa transição é que você tem muita gente usando muita coisa. E o aluno fica perdido, né? Então, você tem um professor
professor pedindo para o cara postar um vídeo na plataforma tal, o outro usa uma plataforma diferente. Um cara faz um fórum de discussão numa plataforma, o outro faz em outra. Quanto mais você conseguir padronizar, né, a plataforma, escolher a instituição, escolher uma boa solução, ou pelo menos os professores que dão aula para aquele determinado semestre, para aquela determinada turma, conseguirem uma boa solução, ou mesmo que ela não seja tão boa, se você treinar os seus alunos naquela plataforma, isso vai te poupar muito tempo. Isso vai te poupar muito tempo para você propor as atividades, para você dar a devolutiva das atividades, para os seus alunos conseguirem encontrar o material que você está colocando, conseguirem olhar, né, o seu retorno, a sua devolutiva, os seus comentários, fazerem trabalhos melhores, melhorar numa segunda, numa terceira versão. Isso toma muito tempo, porque, enfim, essa transição ela não foi feita. Então, se você conseguir algum tipo de coordenação entre professores e alunos, eu diria que isso já te poupa, enfim, bastante retrabalho, né? A partir daí, enfim, tem um monte de plataformas e eu sei que diferentes instituições usam coisas diferentes. A outra dica que eu daria é aproveitem que está todo mundo online e tentem ouvir os alunos, né? Porque online você tem instrumentos rápidos de um pouco de tirar o pulso da turma, de tirar a temperação da turma, como alguns aplicativos de conferência, por exemplo, permitem que você faça uma pesquisa online ali na mesma hora. Alguns outros permitem que você coloque uma pesquisa durante uma apresentação de slides. O próprio Google, se você usar o Google Forms, você consegue fazer um setupzinho ali rápido para ver o que a turma está achando, o que eles acham. E aí, eu acho que é isso que vale, né? Você perguntar coisas como o andamento está bom, os slides estão bons, o PowerPoint, vocês aceitam uma avaliação por escrito, vocês aceitam uma avaliação por áudio, vocês só gravam a resposta, vocês aceitam uma avaliação por vídeo, vocês preferem fazer um quiz, vocês preferem fazer um... E aí, tem uma enormidade de ferramentas, né? Enfim, posso deixar algumas sugestões aí no post, ferramentas para envio e fóruns de discussão por vídeo, ferramentas para fazer pesquisa durante apresentações, até modelos de slides, o slides é o do Google, né? O que da Microsoft é o PowerPoint, mas hoje em dia você tem plataformas que dão para você ali, se a sua instituição não fornecer um modelo, um template e tal, você tem plataformas ali que fazem apresentações com design profissional e tal. Então tem muita alternativa aí para a gente usar para facilitar essa comunicação, né? O primeiro passo que eu faria, ou pelo menos a primeira sugestão é a seguinte, você tendo algum tipo de liberdade, e muitas das coisas que o Geraldo falou demandam alguma liberdade, por exemplo, escolher a plataforma que você vai usar. Muitas vezes a escola te impõe ou te sugere uma plataforma, então você perde um pouco dessa limitação. Mas você tendo algum tipo de liberdade, a primeira coisa que eu sugeriria é empatia. Ver teu público e ver qual é a demanda que eles precisam. Se eles precisariam de uma aula assíncrona, uma aula síncrona, se é um público que é mais novo, mais velho, que tem demanda, se o horário da aula, como funciona. Eu acho que é importante você olhar para a turma e a partir dali você escolhe a sua estratégia de ataque, porque você pode dar a mesma disciplina para 3 turmas diferentes e não vai ser a mesma aula, porque vai mudar o horário, vai mudar a audiência, vai mudar o tamanho da turma. Então a primeira coisa tenha essa empatia. Muitas vezes, a segunda tente cobrir as expectativas que tem de você, tanto em relação ao conteúdo quanto em relação à sua presença ou à sua dedicação. Quando a gente começou a pensar em entrar em online,
A gente já visto vários países, Coreias e afins, já há algum tempo online, porque os caras já estavam no meio da pandemia. E eu estava acompanhando muito o debate por lá, o que estava acontecendo. Eu tenho uns amigos por lá. E eles tiveram... A gente teve 2-3 meses depois deles para entrar nisso. E eles começaram a... Então a gente tinha já algum conhecimento formado, algumas estratégias que funcionavam ou não funcionavam. E o que o Geraldo falou, procura ferramenta, tenta dar atratividade, tenta chamar atenção. Uma das coisas que eu li de um amigo da Coreia foi justamente aquilo que eu botei antes. A gente está falando de ensino. Se você não está... a gente está falando de um processo de aprendizado em que você tem que mostrar confiança no que está fazendo para a pessoa saber o que está fazendo. Então, nesse momento, não inventa a roda. Vai no seguro, vai no tranquilo. Se você precisar de uma aula para bater papo, para falar, se você é uma pessoa... Eu lembro de um professor da PUC que era da turma do Geraldo no mestrado, o Igor. Que o Igor, ele entrava na sala, ele arregaçava as mangas, encostava na cadeira e falava. Puta, como ele falava bem. Eu não sei ele hoje, eu não sei se ele usava isso, mas ele era bom de chegar e falar. Então, se você tem esse talento seu, aproveita. Não tenta reinventar nesse momento, porque você vai estar perdendo o que você tem de forte e investindo no mundo novo. Tenta usar um backup, tenta investir nessas estratégias para o futuro. Vai treinando sozinho, eu acho que é importante isso aí. E nesse mesmo sentido, e aí experiências próprias, tenta oferecer mais feedbacks. Ela falou isso, escute sua turma, ofereça feedback. A turma que eu dei aula no período passado, eu gravei um tutorial, eram 3 horas de aula. Eu gravei um tutorial de meia hora para eles, passei 2 atividades com prazo de 2-3 dias e voltei a fazer um vídeo com resposta para eles, para mostrar que eles estavam sendo escutados e as dúvidas deles estavam sendo direcionadas. Eu acho que é importante, escuta, mas tenta, assim, você pode até ter um pouco mais de trabalho no início, mas tenta alongar sua aula pela semana, tenta fragmentar em vários pedaços, tenta dar materiais que você usaria normalmente, um filme que você passaria um trechinho, deixa separado para o cara pegar depois da aula, acessar. Eu participei de um seminário da ISA chamado Pandemics Pedagogy, que foi fantástico. Eram 2 professores dos Estados Unidos, um professor da Inglaterra e eu falando. O da Inglaterra falou uma coisa que era muito bacana. Monta grupo de estudos com os alunos. Ele chamava aquilo de... Como ele chamava? De Learning Communities, que ele chamava. Usa os recursos da sua ferramenta, o Zoom tem disso, o Webex tem disso, uma série de plataformas tem isso aí. Monta salinhas paralelas durante a sua aula com 3-4 alunos para eles discutirem, para eles conversarem, para eles trocarem figurinha. Isso vai criar um grau de camaradagem que vai reproduzir o modelo presencial. Eles vão ter alguém para trabalhar junto. E um vai acompanhar o contato do outro. Eu acho que isso é importantíssimo. Então, essa ideia de comunidade de aprendizado ou colega com quem você pode trocar anotação é fantástica. E, principalmente, eu acho que talvez o conselho fundamental além da empatia é aquela coisa, estejam presentes. Porque a gente, assim, tá todo mundo com dificuldade, não é só a gente, com N problemas, e os nossos problemas sempre vão ser maiores que o problema dos outros, isso aí é sempre. Mas estejam presentes pro aluno, assim, ofereçam mais feedbacks, ofereçam mais avaliações, ofereçam mais chances, por longo prazo, sabe, seja legal, assim, eu sei que muitos de nós gostamos de ser carrasco, aquela reputação do cara durão. Esse é o momento de abrir um pouco mais de espaço. E eu acho que talvez o principal para mim está sendo muito útil. Tenta correr atrás e aprender alguma coisa também. Procura no YouTube, a gente vai achar muita informação para a nossa própria aula, como a gente vai lidar com isso. Porque o modelo presencial assim, você pode dominar o presencial, mas tem gente pra caramba boa fazendo isso. A minha esposa, vira e mexe, ela contrata alguns cursos online para o trabalho dela, para ela aprender coisa nova. E ela fala que as melhores aulas que ela tem são as aulas online. Porque o sujeito sabe, o cara olha, o cara tem o carisma, ele te olha no olho, sabe? Ele tá olhando na câmera pra você e o cara muda a entonação. Às vezes, olha um pouquinho esse pessoal que tá acostumado pra gente sair da nossa zona de conforto e arrisca, sim. Tenta ver com quem esse pessoal que já tem experiência, que vive disso, que eu acho que volta àquele ponto no início. A nossa dificuldade é porque nós somos presenciais indo pro online. O pessoal do online para online continua feliz da vida e continua sendo bom. Eu acho que esse é o que a gente tem que olhar também. Esses caras bons ali, e online não é porque foram por acaso, os caras tiveram treino, os caras têm tática, os caras tiveram aula para fazer isso. Vamos aprender, a gente é professor, mas a gente também tem que se renovar um pouquinho. Para os professores eu diria isso. Bom,
né, pegando aí um gancho no que vocês falaram, eu acho que o importante, o primeiro ponto de partida, né, a maioria dos lugares já te oferece uma plataforma, acho que não tem tanta essa possibilidade de escolha, porque tem uma questão de compra também, de acesso e tudo mais. Então aprenda a usar a plataforma, pelo menos os comandos básicos, porque quando você trava ou você começa, que no começo pra gente foi meio assim, né, o Zoom, nunca tinha visto o Zoom na vida, vocês já repararam, eu sou péssima em tecnologia, então às vezes eu ficava ali catando o comando e aí a aula inteira ali no meio e você nessa situação embaraçosa. Então assim, dá uma fuçada antes, olha online, um tutorial, aprende como funciona. A segunda coisa, pensa nessa questão que eu coloquei da acessibilidade, né? Tem gente que não vai, as pessoas têm vergonha, né? Então elas não vão, se ela não é visualmente, se você não consegue perceber que ela tem alguma dificuldade, as pessoas geralmente elas não vão se posicionar assim. Então cria um canal também para falar, né? Então o que eu faço é isso, falo, olha, desculpa que não tem legenda, mas se alguém tem dificuldade em me ouvir ou tem dificuldade em ver e me acompanhar, me avisa que a gente estuda o que pode fazer. Eu te dou um outro material, penso alguma coisa que você pode fazer para complementar um pouco o que você vai perder, né? Disponibilizo os slides também, que eles tiram foto ou dão print de tela igual, então assim, questão de direitos autorais esquece, porque com slide, né, depois que inventaram o celular com câmera já foi pro saco, então assim, disponibilizo os slides, coloco os textos, então já antecipo a plataforma e vou colocando ali. Muitas plataformas a gente usa o Canvas, e o Canvas você consegue programar quando aquilo vai ficar público, porque também fica meio overwhelming, né? Ele entra lá e já tem 30 textos, eles já entram em pânico com todas as atividades antes. Então essa organização, ela é boa pra gente e talvez para sinalizar o que vai ter em termos de processo avaliativo, né, para tolher essa ansiedade, mas vai disponibilizando aos poucos, senão eles perdem o controle e acham que é uma sobrecarga muito grande. Também acho que é importante essa flexibilização, tanto de prazos, e como a gente também não está interagindo tanto com outros colegas, a não ser nas reuniões, que são várias, né? Mas como a gente não tem esse contato cotidiano, a gente também não está muito a par do que tem de avaliação dos outros professores. Então, às vezes você dá um trabalho e naquela mesma semana ele tem que entregar um paper que ele tinha que escrever de uma outra disciplina. Então, tentar mapear para evitar esses prazos cruzados é uma boa estratégia, né? No meu caso, eu desisti de fazer avaliação individual escrita sem consulta, porque não vai rolar, né? Na internet esquece. Então eu peço para eles escreverem um artigo, eu mudei um pouco meu sistema de avaliação para poder contemplar essa questão do EAD. E algo que tem sido importante também é não só o feedback, mas um contato. Apesar da minha aula ser ao vivo, então eles me veem, né, bastante vezes, com uma frequência bem periódica, bem marcada, mas às vezes eu passo uma atividade para fazer e eu sei que eles não vão te encontrar no corredor para tirar dúvida. Então eu mando um e-mail e falo, gente, então, como eu falei ontem, vocês têm que fazer isso, isso e isso. Se alguém tiver dúvida, me dá um toque. Aí você vai fazendo esses check-in, né, com os alunos, vai pontuando, olha, eu tô por aqui. Se tiver dúvida, você pode me procurar, porque eu tô por aqui, né? Então acho que esses espaços são bons. Eu acho que essa pandemia, a gente perde né? Você tem o perfil do aluno que participa mais, assim como na aula presencial, aquele que fala mais, mas também tem aquele que você sabe que ele não vai falar, mas que ele tá te seguindo, ele tá te olhando, né? Ele tá prestando atenção, ele tá te acompanhando. Quando a gente muda para essas plataformas, como 90% deixa microfone e câmera desligada, você perde completamente essa noção visual, né? E aí acabam se sobressaindo só aqueles que falam mais na aula, porque esses vão estar presentes e se manifestar. Então a gente perde também esse feeling dessa percepção, né, se estão te acompanhando, se estão com dúvida. Então é importante também criar, como o Geraldo falou, esses mecanismos para você ir tendo um termômetro, para ir sentindo essa turma. E essas salas simultâneas que você consegue criar em alguns aplicativos, elas são muito boas para isso. Porque no grande grupo, você vai ter sempre ali uns 4, 5 que já pegaram o hábito de falar e que às vezes até ligam câmera e vão ficar falando bastante. Então domina muito a discussão, né? E aí quando você cria salas simultâneas, você força eles a participarem mais, para você criar grupos pequenos. Então, esses grupos pequenos tendem a funcionar muito mais. No mais, fazer links com questões conjunturais, eu acho que é muito oportuno, né? Acho que essa pandemia faz a gente pensar uma série de questões, desde
violência doméstica que aumentou, e aí nessas casas também tem mais violência doméstica em algumas, né? Até questões como essa que a gente está discutindo aqui, questões sobre a economia, questões sobre o papel do Estado, quer dizer, dá pra gente fazer um gancho com todas as disciplinas. E eles se envolvem nessa discussão, né? Então, acho que esse é um momento também da gente refletir essa sociedade, chamar eles para pensar sobre essa sociedade, o que torna debates interessantes. E aí é isso que o Marcelo falou, quando você vê que tá todo mundo engajado, discutindo alguma coisa ali, para tudo, suspende o que você tinha programado e vamos tocar esse debate, né? Para ficar interessante tá ali, para que ele passar, para ele encerrar a aula satisfeito. E agora eu quero propor uma nova rodada aí, agora na perspectiva dos alunos. Eu sei que aqui somos todos professores, né? E Carol, a professora querida aí da ESPN, o Geraldo também um aluno, professor querido. Basta ver o nick do Geraldo no WhatsApp para ver quão é querido, né? Uns alunos deles desenharam o próprio Geraldo, né? É muito amado, né? O Marcelo também, com todo o largo histórico dele na discussão de pedagogia na área de relações internacionais, ensino ativo. Queria ser muito aluno do Marcelo. Acho que ia me divertir bastante também. E aprendendo junto, que é a grande onda. Mas o ponto é esse, assim, eu aqui não somos alunos, né? Mas o que dá para falar agora na perspectiva dos alunos? Aí vai ser fala de professora, né? Mas já que pode fazer propaganda, liguem a câmera, liguem o áudio, participem, engajem à medida do possível. Às vezes eu também dou aula de pantufa e calça de pijama, né? Não é porque a gente está em casa que isso se rompe, porque há esse temor, né, de ser visto pelo outro. E ele sempre fala, não vou ligar porque você não precisa ver, nossa, eu não pentei o cabelo, não vou ligar, porque eu falo, gente. Então, assim, eu acho que a aula, como a gente falou, é esse momento de conseguir chegar um pouco mais perto daquela normalidade que nos foi furtada, né? E então, assim, veja essa aula como esse momento oportuno para você se engajar com a professora e o professor, para você participar de uma discussão com os colegas, né? Para você trazer assuntos também, trazer temáticas, dar esse feedback para os professores e professoras. Acho que é importante criar um roteiro, mesmo nas aulas assíncronas, mas tente estabelecer uma agenda para aquela semana, o que você vai fazer, né? Que horário você vai sentar, estudar, porque quando tem essa questão que eu posso ver o vídeo a qualquer hora, né? Ainda mais para quem não está trabalhando, o qualquer hora vira nunca. Porque aí quando você viu, você podia fazer aquilo a qualquer minuto e você acabou não fazendo. Então, acho que é importante ter esse controle sobre o tempo, né? E sobre as tarefas, sobre as atividades, para poder ir acompanhando da melhor forma possível também, né? E tentar tirar o proveito que esse espaço e esse formato nos possibilita também, em termos de locomoção, né? Às vezes tem gente que ganhou mais tempo também, né? A gente está falando da nossa perda de tempo ser furtado por a ausência desse recorte, mas acho que é um momento também de fazer outras leituras, de pensar outras coisas, né? Então, de se conhecer mais também e entender que está todo mundo no mesmo barco.
Eu acho que isso é importante, né? A gente vive nessa sociedade onde fica todo mundo, principalmente para as pessoas mais jovens, na mídia social, projetando muito essa vida tão perfeita, né? E isso cria a necessidade de conseguir, de querer só se manifestar quando está tudo muito, ou para mostrar que está tudo muito bem, né? E acho que agora é o momento de tá todo mundo numa vulnerabilidade coletiva. E eu acho que a gente consegue se humanizar mais e se conectar mais, né? Se encontrar nessa vulnerabilidade. Então também é um momento de discutir essas questões, né? E ver esses espaços das aulas como um espaço de se sentir acolhido também, né? E não se sentir só. É difícil, né? Porque a gente se eu for dar dica, eu vou dar dica com base no quê? Então, eu acho que principalmente é pensar o que você quer agora nesse momento. É plenamente aceitável se você quiser passar o dia sentado, deitado em posição fetal no banheiro chorando. Eu acho que quem já quis fazer isso nos últimos meses joga a primeira pedrada, sabe? Então vai ter dia que a gente não vai estar bem. Mas como a Carol falou, abre a câmera. Talvez isso aí seja a primeira coisa para fazer com que você quebre um pouquinho esse isolamento. Seja que tipo de isolamento você está fazendo. Se você está isolado socialmente, se você está isolado de casa, ou se você continua na sua vida normal e está tendo que ver online. Abre a câmera. Isso é importante. O professor vai ficar muito feliz com isso também. É bom a gente estar olhando para a cara das pessoas. Quando tiver carinha, a fotografia de um ou de outro, a gente não sabe se o cara já foi passear, se o cara tá dormindo, se ele tá jogando videogame. Não, eu ia falar tipo o Geraldo e o Felipe agora que a gente só tá vendo a foto. Não quis dizer isso, assim, longe de mim, não quis apontar aqui, ó, vou abrir agora que o povo precisa saber a minha situação aqui dentro do carro. Devia ser a capa. Eu tô gravando no carro aqui, ó, de pijama. Felipe aqui, no ó, carro, Marcelo na cozinha. Acabei de fazer um print e vou postar isso agora nas internet, nas redes sociais. Eu tô sentada numa bola de pilates aqui, quase dobrada pra poder alcançar o teclado. E você, Geraldo, tá de pantufa ou não? Ele tá sempre de pantufa. Não, eu tô descalço mesmo. Vocês moram em lugar frio, vocês são sortudos. Vocês têm inverno. Essa é a primeira coisa. Abra a câmera. É bom pra gente. Assim, eu tive que... Por um dos cursos que eu dei eram aulas diárias de 8 horas para uma mesma turma com câmera fechada. Era insuportável, era difícil de você ter o tesão para dar aula, porque você não está vendo as pessoas. Mas teve um camarada muito honesto que ele abriu a câmera e cochilou, sabe? Eu achei fantástico. Sim, é bom da normalidade, o cara que dorme na sua aula. Isso é muito bom. A segunda coisa é a seguinte, se já é difícil em sala de aula a gente manter uma atenção no que o professor está falando, pelo computador é pior ainda, porque você está falando com um cara aí, você troca a tela para o WhatsApp Web, você troca para ver a página de esporte, você troca para ver não sei o quê. Então, vamos assumir nossas limitações. Não tenta, assim, e aí meu melhor conselho como professor e como aluno, não tenta anotar tudo que o professor fala. Não tenta. Em vez de você sair anotando as palavras do cara, que tal você fazer diferente e anotar pergunta? Se o cara tá falando, sei lá, eu vou dar uma aula amanhã sobre nível de análise. Tem coisa mais chata que nível de análise? Vamos ser muito francos, gente. Tem coisa mais chata que nível de análise? Tem. Pior que tem, cara. Pior que tem. Eu já tava pensando no texto seguinte, o texto do sujeito que fala sobre o... Cara, qual é o nome? É um pós-moderno, uma aula desse sem alça. Tá, enfim, vocês entenderam. Essa é a propaganda que ele faz. Isso tudo é dica de como incentivar. E no meio ele faz uma nota de rodapé falando que as próximas 2 aulas vão ser insuportáveis. Não, boa, Marcelo. O lado bom da coisa é que esse podcast não vai sair até a aula do nível de análise, então eles não vão escutar sobre isso. E eles vão ver que eu falei a verdade, que o professor é honesto aqui, que a gente fala a verdade. Em vez de você tentar anotar o que o diabo do sujeito falou, XYZ, faz pergunta. O que é nível de análise? O que é a primeira imagem? Porque, vamos ser francos, você não vai pegar tudo que o professor falar. E se você for dignamente estudar o que está vendo e você for reler suas anotações, quando aparecer o que é a primeira imagem, você imediatamente, a sua mente vai tentar buscar uma resposta. Ou se você for minimamente curioso, você vai voltar no texto e vai procurar o que é a primeira imagem. Então, desse jeito, você acaba maximizando o seu estudo. Você ouviu o cara falar, você fez uma pergunta que te pareceu razoável, e na hora de estudar você vai rever esse ponto. Eu acho que é uma estratégia. Em sala já funciona, mas online eu estou vendo que funciona cada vez melhor. Eu acho que isso está sendo cada vez mais fantástico, fazer um negócio desse. E a outra coisa que, então, nesse ponto você aproveita e abre, como a Carol falou, faz
faz pergunta. Aproveita que você tá numa distância gigantesca de pessoas te ridicularizando e faz pergunta. Ou interage, ou aproveita para horário de atendimento, aproveita para fazer o que você puder fazer ali. E mais ainda, isso é a parte mais complicada pra gente. Afinal de contas, todo mundo tá com uma... Eu tô aqui com 2 telas na minha frente, com o iPad gravando e com o computador falando com vocês. Mas aproveita também e abre um livro. Abre um livro físico, sabe? Abre qualquer coisa. Passa meia hora, 1 hora que seja seu dia sem olhar o celular. Porque no final isso vai te fazer uma diferença absurda. A tela cansa. A gente viver conectado, quando era só o celular, já era desgastante a tal da luz para dormir. Você passar o dia inteiro no Zoom, você fica surtado. É cansativo, sabe? Então eu acho que aproveita os espaços, os intervalos, e vai ter intervalo. Vai fazer, sei lá. Ou a Carol falou que dá aula na cama dela. Às vezes eu dou aula na sacadinha aqui do apartamento. Assim, muda o lugar que você está tendo aula, troca, sabe? Você não troca de sala na faculdade, isso ajuda você a andar pelo espaço para você resetar a sua mente. Troca. Faz uma aula no quarto, faz uma aula na sala, faz uma aula, sei lá, coloca o computador virado apoiado em algum lugar e fica olhando para fora, para a rua. Eu acho que isso é importante. Nesse momento agora, a saúde mental acaba funcionando bem. E outra coisa, tá ok você não render tão bem. Eu acho que é importante também você saber que é ok você não ter o belo desempenho que você tinha antes, porque você não está aprendendo como você está aprendendo, você está aprendendo a sobreviver de outra forma. Então acho que são essas ideias, esses pitacos que funcionam comigo, talvez funcionem com você ou não funcionem, mas é uma tentativa de você abrir um pouco explorar novas oportunidades, novas alternativas nesse cenário escroto que a gente está. Você falou da pergunta, eu só lembrei que no Zoom que a gente utiliza, no bate-papo você pode mandar reservadamente. Então, se às vezes você está com vergonha de fazer alguma pergunta e de se expor ou ligar a câmera, vai lá no bate-papo, escreve para a professora qual é a sua pergunta, porque ela vai discutir, vai responder aquela pergunta sem necessariamente você precisar se expor para fazer a pergunta, né? Então, acho que tem várias ferramentas que dá para utilizar mais, às vezes, do que no presencial, né? E também outra dica é use o computador sempre que possível, né? Porque eu sei que dá para baixar os aplicativos todos no celular, você ficar 4 horas acompanhando uma aula de uma telinha, também é bem contraproducente, né? Volta de novo para aquelas questões, né, de acesso, porque a gente fala de acesso, não é só acesso à conexão, né, é ter o dispositivo, é ter um espaço físico, essas coisas todas. Eu acho que, enfim, eu vou começar de um outro ponto, que eu acho que vocês concordam, não é... Vocês estavam dizendo assim, abre a câmera, né, abre a câmera. Abre a câmera se der, né? E se não der, não se martiriza, né? Eu acho que o primeiro ponto é assim, vai até onde dá, né? Acho que todo mundo concorda com isso. Lógico que o professor prefere se você conseguir abrir a câmera, se você conseguir participar e tal, mas se não der, cara, tá tudo bem. A gente não vai deixar de ser amigo, ninguém vai pensar menos de você. Então, pô, casa tá cheia, tem irmão passando, tem mãe passando, tem gato passando, tem barulho, tem... Não deu. Sabe? Tô mal, não quero me expor, não quero ser ridicularizado, tá tudo bem, sabe? Então, se der para abrir, abre. Se der para avisar o professor, não vou abrir hoje por causa disso, por causa daquilo, não tô... Também, se der para avisar, melhor avisar. Se não der, também tá tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que, da perspectiva do aluno, são todas essas coisas que a gente sempre fala. O que vale para o estudo tradicional, vale para o estudo online. Quer dizer, tenta achar um espaço confortável, se tiver. Tenta achar os elementos que te ajudem a focar, né? Rotina, acho que a Carol falou disso, né? Tem que ter rotina, não tem jeito. Você vai render melhor se você conseguir separar um tempo para estudar, separar um tempo para fazer as atividades. E aí, assim, principalmente nessa pandemia que a gente está vivendo, com isolamento social, é rotina para o estudo, mas também se você conseguir arrumar uma rotina para fazer algum exercício físico, para fazer nem que seja uma caminhada, nem que seja né, põe a máscara, sai, não fala com ninguém, mas se der também, né? Se você tiver 10 horas por dia trabalhando, mais 2 horas por dia de ônibus para cima e para baixo, enfim, tenta fazer
fazer o que dá. A outra coisa que eu diria assim é assuma boas intenções, né? A não ser que você... Tá todo mundo aprendendo com isso, tá todo mundo com dificuldade com isso. Esses dias eu tava dando uma aula segunda-feira de manhã e uma aluna tava falando assim, é palhaçada, porque eu recebi e-mail do professor no domingo e que não sei o quê. Eu falei, pô, peraí, o cara é professor novo, tá chegando agora, tá se confundindo, vamos conversar com ele. Eu tenho certeza que ele não vai te cobrar uma tarefa que chegou por e-mail no domingo, né? Chegou por e-mail no domingo porque alguma coisa aconteceu, o cara precisou disparar o e-mail daquele jeito, mas vamos com calma, né? Vamos com boa vontade para os dois lados, sabe? Inclusive com os colegas, inclusive com os amigos. Eu acho que uma professora amiga minha me falou isso lá em março, abril. Falou, pô, vamos tomar cuidado com as piadas, porque tá todo mundo estressado, você não tá na frente do cara, às vezes você não tá vendo o cara, você não muitas do processamento cognitivo que a gente faz, né? Quando a gente vê, quando a gente ouve, quando a gente vê a expressão facial, o tom de voz e tal, muito disso se perde online. E aí você não entende a intenção direito, não entende a piada direito. Então, piada, sarcasmo, ironia. Toma cuidado com essas coisas e tenta levar numa boa, né? É um pouco isso, assim, não tem muito. E ache os professores que você confia, né? Se você não confiar em todos, se você não conseguir conversar com todos, se você não tiver uma relação pessoal, não conseguir se abrir com todo mundo, acha um ou dois, conversa com esses caras, né? Você muitas vezes vai ficar surpreso o quanto o seu professor dá mais valor por uma ajuda que ele pode te dar que não é acadêmica, né? Eu acho que boa parte do que a gente faz, a parte acadêmica não é prioridade, né? E acho que os alunos não têm essa noção, né? Muito provavelmente, por melhor que seja a sua educação, daqui 1, 2 anos, 60%, 70%, 80%, 90% disso, você já vai ter esquecido, você não vai estar usando. A formação não é sobre isso, a formação é sobre muito mais do que isso, né? O que vale para os níveis de análise do Marcelo, né? Então, não preste tanta atenção na aula do Marcelo. Se você não entender, tudo bem, né, Marcelo? Ainda mais se for gravado e ficar no YouTube, né? Olha, dito tudo isso que vocês falaram, acho que não precisaria nem pontuar o quanto a gente está ralando, talvez muito mais do que quando a gente estava no presencial. Com certeza. Não, é que a gente para não subestimar o nosso valor, entendeu? Na presencial. Mas assim, a última dica é valorize a sua professora e o seu professor, porque a maioria mesmo em casa e com os nossos recursinhos, mas está todo mundo também num pego de surpresa, né, numa situação precária, às vezes com o laptop que tinha, com a câmera ruim, sentada no quarto, né, ou na cozinha, enfim. A gente está aqui tentando criar e tentando se virar ao máximo, e tudo isso implica em muito mais horas de trabalho, muito mais, né, que não são remuneradas. Então, assim, a gente está trabalhando muito mais também nesse formato. Então, não subestime. Só diz que se trabalha menos quem não precisa fazer nada disso. Né? Por que, Carol? Agora você está falando que além de dar aula, você trabalha também?
Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.